E aí galera, beleza? Eu sou o Fábio e bem-vindos a mais um vídeo de pré-jogo, meus amigos. Pois é, nessa quarta-feira, viagem para o Ceará. Teremos aí Fortaleza e Corinthians, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tá chegando ao seu final, vai terminar no próximo final de semana. Mas antes da última rodada, tem a rodada 37, a última viagem que o Corinthians vai fazer nesse Brasileirão, lá em Fortaleza, lá no Ceará, pegar o Fortaleza, né? Então, vamos lá para a Arena Castelão e para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para esse jogo, né? O Corinthians não divulgou a lista de relacionados, tá? Não divulgou. Mas, pelo que eu vi na prévia de escalação, o possível time é esse aí, com Hugo Souza, Kaká, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Martinez, Maicon e Breno Bidon na frente, Dieguinho e Guinegão, beleza? Primeiro, Yuri Alberto, né? Parece que o Yuri sentiu um desconforto, né? Parece que ele sentiu um desconforto contra o Botafogo. Então, provavelmente, o Yuri não joga contra o Fortaleza, tá? Há uma possibilidade do Ramalho jogar na zaga, tá? O Mateuzinho tá suspenso, então deve ser o Kaká, talvez, na lateral direita, né? Eu, pelo menos, acho o Kaká menos pior que o Félix Torres, né? Enfim, o Martinez estava suspenso, deve voltar. Eu prefiro o garoto André da base do que o Martinez, né? Porque o Martinez, ele é um cara que não dá pra confiar, não dá. Então, eu colocaria o André 1000 vezes antes do Martinez, né? E o Garro, o Garro pode ser poupado, tá? Então, por isso eu coloquei aí Maicon, Breno Bidon sem o Garro, porque talvez ele possa ser poupado, né? Enfim, claro, também tem a chance do Dorival de novo colocar 3 zagueiros, né? Porque ele ama esse esquema, é inacreditável, né? Então, tem uma chance também. No ataque, sinceramente, eu colocaria o Vitinho e não o Dieguinho. Eu acho que o Vitinho merece uma chance como um titular, o Vitinho, tá? Então, bom, esse é o possível time, pode não ser nada disso, mas eu tô seguindo a prévia que eu vi, tá? É isso. E agora vamos com o retrospecto do confronto aí entre Fortaleza e Corinthians, tá? E tá aqui histórico de confrontos, já foram 38 jogos e o Corinthians tem 21 vitórias, o Fortaleza tem 7 e 10 empates, beleza? No confronto temos 92 gols, o Corinthians tem 61 e o Fortaleza 31. Corinthians e Fortaleza por estádios, na Arena Castelão, 17 jogos, e o Corinthians tem uma vitória a mais, 8-7, além de 2 empates, tá? Então, mesmo na Arena Castelão, o Corinthians tem mais vitórias contra o Fortaleza lá, tá? Corinthians e Fortaleza por campeonatos, pelo Brasileirão, 28 jogos, e o Corinthians tem muito mais vitórias, 15-6, tá? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Fortaleza, e o maior é Zenon, 5 gols em 3 jogos contra o Fortaleza, né? Geraldão, Yuri Alberto e o Bozelli vem na sequência com 3 gols contra esse adversário, tá? O primeiro jogo entre Corinthians e Fortaleza aconteceu no dia 18 de janeiro de 1968, há 58 anos, um amistoso, e o Corinthians venceu 2-1.
a maior goleada do Corinthians contra o Fortaleza, um 4-0 no dia 1º de novembro de 2006. Pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Arena Castelão. A maior goleada do Corinthians no confronto, fora de casa, 4-0. Eu vi esse jogo, né? Eu vi ao vivo em 2006. Eu era criança, tinha 9, 10 anos de idade. A maior goleada do Corinthians aí contra o Fortaleza. A maior sequência invicta do Corinthians aí contra esse adversário. 11 jogos, durou de 2005 a 2020, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Fortaleza, tá? Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias do Corinthians, 1 do Fortaleza e 1 empate, tá? O último jogo na Arena Castelão foi ano passado pela Sul-Americana e o Timão venceu 2-0, né? Gols do Coronado e Yuri Alberto, né? No primeiro turno, lá em Itaquera, foi 1-1, né? 1-1. O Corinthians estava perdendo até os acréscimos e o Carrijo empatou, salvando o Timão da derrota, né? É isso. E bom, meus amigos, vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Pois é, chegamos na rodada 37, a penúltima. 2 jogos, tá, da rodada já aconteceram. Bragantino 2-0 no Atlético Mineiro, Palmeiras e Vitória 0-0, tá? Detalhe, esses times, mesmo já cumprindo os jogos da rodada, eles vão jogar nessa quarta, porque o Bragantino pega o Vitória e vai ter Atlético Mineiro e Palmeiras. Só que esses 2 jogos é de uma rodada anterior, né? É da rodada 34, né? Aqui, ó, rodada 34, Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras nessa quarta, tá? São jogos atrasados da rodada 34. Bragantino e Vitória é às 7 horas e às 9h30, Atlético Mineiro e Palmeiras, beleza? Então, esses 4 times jogam pela rodada 34, mas jogam nessa quarta, tá? A rodada 37 eles já jogaram. Bom, os outros jogos da rodada, às 7 horas, nessa terça-feira, tá? Nessa terça-feira vai ter aí Vasco e Mirassol, tá? E também vai ter 9h30 aí Grêmio e Fluminense, tá? Nessa terça-feira são esses 2 jogos. Vasco e Mirassol, Grêmio e Fluminense. Terça-feira, esses 2 jogos. Aí na quarta-feira, tá? Quarta-feira vai ter Fortaleza e Corinthians, às 7 horas. Às 7h30, Juventude e Santos. Às 8 horas vai ter São Paulo e Internacional. Também vai ter Bahia e Sport. Às 9h30, Flamengo e Ceará. E na quinta-feira, às 7h30, Cruzeiro e Botafogo, beleza? Vão ser os jogos da rodada. Então vão ser 2 nessa terça-feira, o restante na quarta e um jogo na quinta, beleza? E o Corinthians joga na quarta contra o Fortaleza às 7 horas, tá? E é isso. O Corinthians que inicia a rodada em 9º lugar, 46 pontos. O Corinthians que ainda briga por um possível 8º lugar, tá? Mas claro, precisa vencer, né? Mas fez o favor de empatar em casa com o Botafogo. Aí fica difícil, né? E agora vamos falar rapidinho do nosso adversário, que é o Fortaleza. Que é o seguinte, né? O Fortaleza vem numa boa sequência de jogos sem perder, tá? O Fortaleza tem jogos aqui pela Copa Fares Lopes aqui, tá? Mas é uma Copa lá, do Ceará lá. É uma competição cearense, tá? Mas assim, pegando os jogos do Fortaleza só pelo Brasileirão, eles ganharam do Atlético Mineiro, ganharam do Bragantino, ganharam do Fortaleza, o Fortaleza ganhou do Bahia, tá? Então o Fortaleza vem de vitórias contra Atlético Mineiro, Bragantino, Bahia, 3 vitórias seguidas, tá? O Fortaleza vem de 3 vitórias seguidas. Aí empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Grêmio, empatou com o Ceará, empatou com o Santos e ganhou do Flamengo.
a última derrota do Fortaleza em outubro contra o Cruzeiro fora de casa, 1 a 0 no Mineirão. Então o Fortaleza vem de, pelas minhas contas, 8 jogos sem perder, tá? O Fortaleza vem de 8 jogos sem perder, tá? Ganhou do Flamengo, tá? Já temos uma partida. Ganhou do Flamengo, empatou com o Santos, empatou com o Ceará, empatou com o Grêmio e Atlético Mineiro. E vem de 3 vitórias seguidas contra Bahia, Bragantino e Atlético Mineiro, tá? 8 jogos sem perder e 3 vitórias seguidas. Esse é o cenário do Fortaleza, tá? Então é um time motivado, que tá a prestes de sair da zona do rebaixamento, numa arrancada impressionante na reta final. Então assim, vai ser um jogo muito complicado pro Corinthians, tá? E eu já vou dar meu palpite para esse confronto, galera, que é o seguinte. Bom, eu acabei de mostrar. O Fortaleza vem de 8 jogos sem perder, com 3 vitórias seguidas. E o Corinthians, como sabemos, é um time, assim, merda fora de casa. Em casa já é uma desgraça. Fora é pior ainda, né? E olha, gente, torcer eu até vou tentar, como sempre, né? Mas eu tô com uma intuição... Sabe, eu tô com uma sensação assim, merda pra esse jogo. Assim, eu vou torcer pra pelo menos um empate. Um empate eu acho que tá bom, né? Mas galera, olha, é uma merda pensar assim, mas é um daqueles jogos que o Corinthians costuma fazer merda. É um daqueles jogos que serve pro Corinthians irritar o seu torcedor. Já tô esperando por isso, né? Eu não espero mais desempenho, não espero. Eu não espero mais um bom futebol, não espero. Até porque o Corinthians pode ir com um time assim, poupando titulares, enfim. Então, a sensação, a intuição que eu tenho pra esse jogo não é boa. Não é boa. É um típico jogo pro Corinthians fazer merda e estressar o seu torcedor. Mas... vamos lá, né? Vamos tentar torcer como sempre, porque a nossa parte de torcer a gente faz, né? Ou tenta fazer pelo menos. Meu palpite... olha, eu vou apostar em 1 a 1. 1 a 1. Eu vou torcer pra ser 1 a 0, né? Uma bola, sei lá, cagada ali, cobrança de escanteio, gol do Gustavo Henrique e o Corinthians segura até o final. Eu vou torcer, mas meu palpite é 1 a 1, tá? E o gol do Corinthians, do Guinegão. Gol do Guinegão, faz um tempinho que o Guinegão não faz, né? Então, 1 a 1, gol do Guinegão. E, mais claro, torcendo pela vitória. E, assim, com uma sensação que pode dar merda. Mas é isso, tá? Então, o meu palpite é 1 a 1, gol do Guinegão, beleza? Então, coloque aí o palpite de vocês, o meu 1 a 1, gol do Guinegão, beleza? Então é isso, galera. Comente o que vocês acham que vai dar esse jogo aí. Comente o palpite de vocês. O meu é 1 a 1, gol do Guinegão, o gol do Corinthians, beleza? E é isso, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!